Pra quem tava reclamando que tava faltando ação na série do Senhor dos Anéis, eles só vieram nesse episódio jogar na cara de geral. Se é isso que vocês querem, toma ação. Episódio todo resumido a isso. E nessa última sexta-feira saiu na plataforma do Amazon Prime o sexto episódio da série O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. E trazendo muitas batalhas, muita ação e algumas respostas que buscávamos. Podemos dizer que esse foi um dos melhores episódios da temporada? Então fica comigo nesse vídeo para comentarmos de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também gostam do Senhor dos Anéis, séries de fantasia, ficção. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E aquele aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Certo? Meu povo, esse episódio foi aquele, assim, episódio acelerado, não é mesmo? O que os dois anteriores que o pessoal reclamou, que tava muito enrolado, tava muito repeteco, esse aqui veio com tudo. Até agilizou mais do que eu esperava. Bom, mas vamos comentar tudo com calma aí. Eu normalmente distribuo aqui por núcleos meus comentários, mas como esse episódio a gente teve dois núcleos unidos em um, vamos comentar por momentos, que teve assim basicamente três principais. Sendo o do Arondir com o pessoal do Sul lá no início, depois a questão da Galadriel e o pessoal de Númenor chegando, e por fim sobre a Montanha da Perdição. Bom, sobre o núcleo ali do Arondir, vamos comentar já assim que de cara a gente viu o Adar plantando aquela sementinha antes da batalha, aquela questão de estar desafiando a morte com uma vida sendo colocada, que é uma tradição dos elfos, e a gente até vê o Arondir depois explicando para Bronwyn mais pra frente sobre isso, e é interessante ver que o Adar, apesar de ter esse lado sombrio, ele ainda se mantém com essas crenças, com alguns costumes dos elfos. A gente vê que ele não se perdeu totalmente daquilo que antes ele era. Eu até comentei nos vídeos anteriores que ele tinha falado em um dos episódios, que aquele eu dele do passado logo deixaria de existir. Então aqui já começou assim com isso, trazendo essa questão. E logo em seguida a gente vê que ele parte com o seu grupo de orcs pra atacar o posto lá de comando dos elfos, que o pessoal estava reunido, e acaba que eles utilizam-se de uma estratégia que já deu aquele gancho, né? A gente já imaginava que eles iam fazer algo com a torre para se beneficiar. E aqui podemos conferir que eles derrubaram, armaram um planinho para ela cair sobre os orcs e eliminar pelo menos boa parte deles, evitando um confronto direto. E logo em seguida partem lá para a vila para colocar em ação a segunda parte desse plano, que era dar um fim de vez a esse inimigo. E a gente vê eles armando todo o plano. E a questão é que quando os orcs chegam, né? Os orcs soou realmente um pouco fácil a maneira como eles derrotaram. A gente até se ocupa muito na tela, prestando atenção na luta do Arondir com aquele orc grandão, que inclusive bateu bastante nele, deu dó do Arondir. Se a Bronwyn não chegasse a tempo, nossa, ele tava lascado. E acaba que logo em seguida já anuncia, não, a gente conseguiu, deu um jeito. Então vem aquele plot twist ali, não eram orcs, era a galera que tinha abandonado eles pra se juntar lá com o inimigo. E foi interessante, mas o pior foi que as coisas só se complicaram ainda mais. A galera assim, só olhou e pensou, não acredito, agora a gente tá muito ferrado. E aqui eu achei interessante a maior interação do Arondir com a Bronwyn e até com o pessoal, como eles se organizaram para lutar. Eles sempre tiveram esse histórico de serem os traidores e percebemos que não é bem assim. Tem famílias que são diferentes e eles acabaram provando isso nesse episódio, como nunca. E também essa relação do Arondir com a Bronwyn, essa proximidade a gente viu não só dele com ela, mas também com um filho. O Theo dialogou bastante com Arondir. E aí o ponto-chave aqui é porque quando chega aquele momento ali que a Bronwyn tava mal, depois de levar aquela flechada, até tinha dito, né, gente, que ela não duvidava que ia acontecer alguma coisa com ela, aconteceu. Mas o Theo, desesperado, acaba entregando a espada, a parte do cabo da espada pro Adar, quando ele entra ali na taverna, no desespero de salvar a vida da sua mãe. E aí que começa o ponto-chave do episódio, onde as coisas realmente começam a desandar. Porque eles estavam no beco sem saída, estava muito complicado, não tinha como eles saírem vivos dali. E como eu já tinha falado também no vídeo anterior, era certeza que o pessoal de Númenor ia chegar bem naquela hora, assim, no último momento para salvar.
E foi isso que aconteceu. Mas aí vamos voltar um pouquinho, comentar agora então da Galadriel. Tenho mais alguns pontos para falar, mas vamos deixar para depois. Sobre a Galadriel, a gente viu que antes deles chegarem ali na Terra-média, eles estavam vindo no navio e teve toda uma conversa dela com o Isildur. E a gente acaba descobrindo mais sobre a mãe dele. Esse é um assunto que mexe bastante com o Elendil. Parece ser uma perda que ainda deixa ele desconfortável para falar, comentar. Até quando a Galadriel pergunta o que ela morreu, ele fala que foi afogada, mas ele demora um pouco para responder e só sai, não dando muita brecha para prolongar com o assunto. E também a gente vê sendo comentado dela depois, quando ele tá falando com o Isildur sobre o cavalo, como cuidar, tratar, que ele sente as emoções do seu cavaleiro, e daí ele questiona quem que te ensinou isso. Ele fala que foi a esposa. Então é legal trazer um pouco disso, porque dá pra gente compreender um pouco mais sobre os personagens. Esse núcleo, assim, Elendil, Isildur, é o que eu menos tô apegado. Assim, não me cativaram ainda, mas com essas pequenas informações vai dando maior profundidade para eles. Então acho bacana eles investirem mais nisso. Trago mais do histórico, do passado deles, do emocional, porque daí assim é mais fácil de a gente criar algum tipo de vínculo. Bom, mas daí eles acabam chegando ali na Terra-média e já chegam na luta assim com tudo, aqueles cavalos correndo. E gente, que cenas legais, não é mesmo? Eu achei que ficou tão bem feito. A hora que a Galadriel só desvia, assim, a Galadriel também é Fodiane nível hard, né? Parecia que ela sentia tudo que estava acontecendo, cada vibração do ambiente, porque os orcs jogavam uma flecha aqui, ela só se abaixava, tava de costas, virava naquele cavalo e não sei o que. Ficou demais. Até fica a questão, como que ela foi presa lá em Númenor? Foi porque quis, né? Porque nesse nível aí de habilidade é difícil alguém prender. E não só as cenas dela, mas as do Arondir também. As batalhas ali, a luta dele com aquele orc, ficou muito legal. E foi interessante também trazer um pouco dessa fraqueza, porque por mais que ele seja um elfo, seja habilidoso, ele também não é totalmente imbatível. E quebra um pouco aquilo que eu comentei também em outro vídeo sobre como eles adoram colocar os personagens principais como os mais. É do Arondir que eu comentei quando ele foi pego naquele túnel, que ele era o único que conseguiu lutar e fazer algo extraordinário, mesmo sendo capturado depois, mas só ele sobreviveu do grupo. Parecia assim que ele era o mais forte. E já que a gente viu que não, ele também corre perigo, foi por pouco. Bom, mas depois que eles chegaram, deram um jeito naqueles orcs, o Arondir avisou a Galadriel, não deixa o Adar fugir, ele tem um objeto que não pode ser levado junto com ele. Então começa aquela perseguição, e aí a gente vê que quando eles capturam e tem um diálogo ali com o Halbrand, é notável que eles têm um passado, e é comentado que o Adar fez algo ruim para alguém da família do Halbrand, uma criança, ao que deu a entender, não sei se é filha, e isso o marcou demais. E pro Adar, tanto faz, nem lembrava quem era. Sincerão, nem sei quem é você. E nessa cena a gente vê a Galadriel interrogando o Adar pra saber quem é esse elfo, onde que tá o Sauron. E até foi um questionamento que o senhorzinho do celeiro que tinha antes a espada, o cabo da espada, também tinha feito. Ele perguntou, mas daí foi interrompido. Então se mantém o mistério, cadê Sauron? Até o Adar contou ali uma história de que ele e seus filhos foram pro extremo norte, chamados pelo Sauron, mas daí ele achou que estava inviável e acabou dando fim. E foi engraçado, nessa hora eu ri quando ele falou pra Galadriel que talvez a busca que ela seja vai dar no fim das contas no espelho, ela olhando pra própria imagem. Essa frase foi ótima. E também a Galadriel, de preconceito pra cima dos orcs, declarou ódio eterno, prometeu que vai caçar cada um deles. Autocrítica, fala assim que eles não são filhos, são escravos, e daí o Adar fala, eles têm nome cada um, e também traz a questão de que eles merecem um lar. Então, querendo ou não, por mais que a gente saiba que os orcs são o pessoalzinho do mal, também é perceptível que há uma preocupação do Adar. Entra também naquela questão da estrutura que eu falei, que aqui na série eu acho mais interessante ver isso, essa estrutura dos orcs é mais organizada do que nos filmes. E aí nessa provocação acaba que ela se irrita e quase tenta matar ele. Daí o Halbrand vem e impede, assim como ela tinha impedido ele anteriormente. E é legal ver mais essa interação dos dois. Dá pra ver que eles têm uma conexão, de certa forma, por muitas coisas familiares que ocorreram em suas vidas. Os dois carregam esse peso do luto e tem essa
raiva dentro de si, buscando uma vingança de certo modo, e aos trancos e barrancos estão se auxiliando. E uma coisa aí que eu fiquei meio assim, gente, a Galadriel tava com o artefato embrulhado na mão e ela não abriu, eu achei que ela fosse abrir, e daí ela entrega pro Arondir, o Arondir vai lá e dá pro Theo. Aí que o Theo percebe que é um machadinho e que o Adar enganou todo mundo, passou a perna em geral. E nessa hora eu prestei atenção também na descrição do Theo com relação à sensação que ele sentiu quando ele pegou naquele cabo da espada, poder. Me pareceu algo meio familiar com um anel. É como se fosse esses objetos importantes pertencentes ao Sauron, ao Morgoth, a galera do mal, eles têm algo assim, né, que atrai as pessoas e cria um vínculo, uma abstinência, vamos por assim, quando é retirado. Até quero ver se eles vão explorar esse sentimento mais pra frente, se até o Theo vai fazer alguma coisa. E aí, lá no finzinho, tudo isso que aconteceu, acabou que eles não conseguiram impedir de pegarem o cabo da espada, e o senhorzinho, que sempre foi o fielzão ao Morgoth, estava sempre por ali, foi lá, levou esse objeto até o entalhe lá na rocha e encaixou. Realmente era uma chave, se tratava de um objeto para abrir alguma coisa, e nisso acionou todo aquele lance aquela estrutura, né? Todos os túneis dos orcs foram invadidos pela água do rio, e isso fez com que despertasse a Montanha da Perdição. Aí foi vulcão explodindo, lava pra todo que é lado, galera morrendo, aquela fumaça, trazendo todo aquele ar de hostilidade bem típico de Mordor. Então aí começou de vez, agora o inimigo se estabeleceu mesmo no sul. Até achei aquela fumaça de fogo vindo pro lado deles. A hora que pegou a Galadriel, pensei, putz, pouco intenso, não? Tudo bem que era pra dar aquele choque final, mas qualquer um que estivesse ali perto parecia que ia ser atingido por esse calor, por essas chamas, e não sei se o pessoal vai ficar muito bem depois disso. E agora é inegável que Sauron tá se reerguendo, tá se espalhando pela Terra-média, quer fixar residência ali. E como uma conclusão assim geral do episódio, o que eu posso dizer? Eu gostei bastante dele. Tava bem empolgante o ritmo, eles trouxeram todos os ganchos deixados do episódio 4 e 5, que até comentei que o 5 parece que deu aquela freada na carroça, a gente achou que ia acontecer isso que aconteceu aqui no anterior, não, eles desenvolveram ainda mais um tempo de algumas coisas ali pra chegar nisso, até por isso o pessoal reclamou bastante do episódio anterior ter dado a sensação de que a história não andou em nada, mas aí aqui veio batalha atrás de batalha, trouxe respostas que a gente queria para algumas perguntas, claro, não revelando tudo, mas já é satisfatório, e querendo ou não, agora a bagaça ficou muito séria, o problema tá assim, muito visível, e como a gente já tava imaginando, esses últimos 3 episódios deveriam trazer um ritmo maior, e assim como eles focaram nesses 2 núcleos, agora o pessoal se uniu ali em um só. O próximo deve investir mais nos anãos e nos pés peludos, até pela préviazinha que eles soltam no final de cada episódio, deu pra perceber isso. E por lá as coisas também devem ficar bem feias. E o último vai ser, certo, aquela empolgação, né? Eu imagino. Bom, não tem ainda como a gente analisar, assim, a temporada como um todo, mas é visível que ela é uma temporada mais de apresentação, até por isso trouxe um ritmo mais tranquilo no seu começo. Eu, pelo menos, não me incomodei. Eu acho, assim, que tá aquele ritmo um pouquinho mais lento, mas é algo envolvente. Eu tô envolvido nos núcleos. E acho que o problema também é a questão de ter vários núcleos, vários personagens. Então o pessoal não se apega tão facilmente, tão rápido como em outras séries. Mas à medida que encerrarmos essa primeira temporada, já vamos ter uma noção maior. Mas assim, tô curtindo. Achei que esse episódio me animou bastante. E vamos aguardar, ver aí se pro final vamos ter a Forja dos Anéis. Quem que vai ganhar, quando o Sauron vai aparecer, quem é o Sauron, quem que é o estranho, quais são realmente as intenções do Halbrand. Enfim, muitas questões. Mas e vocês? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quem vocês suspeitam que é o Sauron. Comente, vamos debater mais. Se gostarem do vídeo, já deixa aquele like. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Os vídeos de O Senhor dos Anéis estão sendo semanais, então não perca. Bom, pessoal, eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!